Foi uma vitória tranquila do Flamengo em cima do Fluminense nessa quarta-feira pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. O Fluminense não foi páreo para o Flamengo porque não conseguiu ameaçar o Flamengo de verdade. Os números até que foram minimamente equilibrados, né? Você pode conferir os números aqui do lado. A posse de bola foi equilibrada, as finalizações também. O Fluminense até teve mais chutes na direção do gol, apesar de eu achar isso uma besteira, porque as chances perigosas nem sempre são as que vão na direção do gol. Mas enfim, fica claro que se o Fluminense não tivesse tomado aquele gol tão cedo, talvez o jogo, com o passar do tempo, ele pudesse até ficar um pouco mais à feição do Fluminense, num contra-ataque, em outro, numa situação esporádica. O Fluminense abrindo 1-0 realmente mudaria muito o quadro, mas tomar um gol com tão pouco tempo realmente complicou a vida do tricolor. E esse foi um grande erro do Fluminense. E não acertou ali a marcação no começo de jogo. O Flamengo começou tocando bem indo pra cima e o Egídio tá muito mal nesse time do Fluminense. Já não é de agora que o Egídio falha, e ele mais uma vez falhou de uma forma até infantil. Ele deu todo o espaço ali para o Isla chegar no fundo, que nem foi tão no fundo assim, fazer o cruzamento que originou no primeiro gol. E aí também, né, deixaram o Felipe Luiz no primeiro gol, com gols muito parecidos. Deixaram o Felipe Luiz no primeiro gol e deixaram o Gabigol também no segundo, livres. Nenhum jogador ali colando, mais ou menos ocupando ali o espaço para que atrapalhasse minimamente o jogador do Flamengo que finalizou. Mas o Egídio realmente foi uma avenida, mais uma vez, e cometeu falhas de certo ponto, como eu falei, infantis. Obviamente, isso acabou acontecendo porque ele saiu para cobrir o jogador que deu o passe para o Isla e deixou o Isla com todo o caminho para fazer o cruzamento que abriu o placar no Maracanã, logo no comecinho, com menos de 10 minutos de partida. Gostei muito do Michel Araújo, falando do Fluminense. Michel Araújo foi ali o jogador que tentou fazer a organização do time, foi como se fosse o 10, o Nenê foi um pouco mais adiantado, o Fluminense que perde muito com a saída do Evanilson. Enfim, o Hellmann preferiu tirar o Marcos Paulo, que já não vinha tão bem, então deixou o Nenê ali como se fosse um falso 9. O Nenê muito sumido no jogo, a bola nem chegou nele, ele ficou quase que um espectador dentro de campo, participou muito pouco. Mas o Evanilson foi vendido, agora já é passado, já não pôde mais nem jogar, já está lá em Portugal, vendido para o Porto. E agora já era. Ele que, revelado no Fluminense, ele que era da base do Fluminense desde 2013, foi vendido pelo Tombense, né, clube ligado aí ao Eduardo Duran, tradicional empresário aqui do futebol carioca, que comprou o Evanilson para o Tombense, com direitos federativos, porque obviamente hoje em dia não pode mais ter direitos econômicos ligados, direitos federativos, perdão, ligados a uma pessoa. Então o Eduardo Duran comprou o Evanilson para o Tombense, emprestou para o Fluminense não teve opção, teve que vender para o Porto por valores ainda que nem foram divulgados, o Fluminense fica com 30%. Mas o problema exatamente é a falta de opção, vai fazer muita falta. O Evanilson já fez e o Hellmann vai ter que realmente se virar com o que tem, vai ter que se virar com o Fred. E pelo menos a entrada desse Luiz Henrique, garoto muito novo ali, mostrando muita velocidade, tem tudo para ser um bom jogador, é mais uma joia, mais uma arma das categorias de base do Fluminense. O Fluminense vem perdendo pontos importantes, perdeu para o São Paulo de uma forma até certo ponto acomodada, empatou com o Atlético Goianiense de uma forma inaceitável, não pode empatar esse jogo de jeito nenhum, fazendo um gol logo no começo, era para ter goleado até o Atlético Goianiense ali, vencido com tranquilidade, acabou não vencendo. E vai se complicando, vai ficando um pouco para trás e deixando passar boas oportunidades, assim como o Botafogo. Em relação ao Flamengo, o time do Domenech melhorou, vem melhorando, ainda com uma certa, digamos, preguiça, também não foi testado de uma forma tão grande. Contra o Bahia fez 5 gols, em atuações espetaculares do Everton Ribeiro e até do próprio Arrascaeta, mas também sofreu 3, né? Sofreu 3 times de um time preguiçoso do Bahia. Fortaleza foi um time ali também mais ou menos, o Flamengo não impôs um ritmo muito acelerado, vem trocando bastante, dessa vez surpreendeu com 3 meias, 2 volantes e 3 meias, o Diego centralizado, a Arrascaeta pela esquerda, aqui esquerda, e o Everton Ribeiro pela direita.
time com pouca velocidade, digamos assim, né? Já que todo mundo falava, não, tem que ser 2 pontas. Ele mostrou que... Aliás, gente, técnico estrangeiro não joga de uma forma só. O Jesus já mostrou isso e o próprio Guardiola não joga de uma forma só, né? O Guardiola, em vários trabalhos, no próprio Barcelona, no City, no Bayern de Munique, já mostrou que pode jogar de várias formas diferentes. E é isso que o Domenech vem fazendo no time do Flamengo, rodando o elenco, que é bom. Thiago Maia, a gente falava do Thiago Maia aqui. O Thiago Maia tá entrando e entrou muito bem nesse time. Tá com tudo aí, pra mim o melhor jogador em campo. Ele e o Isla ali foram os melhores, inclusive superando Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. O Diego também muito sumido, né? O Diego, enfim, aquilo que a gente já falava. Ele é um cara importante pro elenco, pro grupo, mas com a bola no pé, com a chuteira no gramado, ele dificilmente é tão decisivo. Mas o Flamengo tem um grande elenco e, como a gente já disse, com Domenech, sem Domenech fazendo o trabalho dele, começando a impor ali a sua metodologia e o pessoal entendendo, vai sim brigar pelo título, sem dúvida nenhuma. Falando do Botafogo agora, o Botafogo empatou mais um jogo que poderia vencer, assim como foi contra o Corinthians. O Fogão cedeu um empate no finalzinho e, na verdade, quase cedeu a derrota, né? Quase o Atlético Paranaense vence o jogo. Não venceu porque o Nicão perdeu um pênalti ali na última cartada do jogo. Botafogo que vem com um time técnico, a gente vem falando sobre isso, mas não adianta não vencer. É aquela história. Time que disputa campeonato de pontos corridos, às vezes joga mal todos os jogos e vence por 1-0 e é campeão, vai para Libertadores. Acontece. Quantas vezes já não aconteceu? Agora, tem que ter uma pegada, tem que ter um comprometimento. Cada jogo vale exatamente igual ao outro, né? Esse é o demérito, no caso, do campeonato de pontos corridos, que realmente é complicado. A gente ainda está devendo um vídeo sobre isso, mas vamos fazer, enfim. O campeonato tem que ter uma decisão, tem que ter um dia de decisão, tem que ter jogos decisivos de verdade. E acaba que, com jogos ali, mais ou menos e tal, o time vai ficando para trás e vai ficando sem muitas possibilidades de ambições, de conquistas no campeonato. Vamos esperar então o que vai ser de Fluminense e Botafogo nesse campeonato, que ainda tem muita coisa para acontecer, mas precisa vencer. Tem que brincar de somar ponto, né, galera? Cada jogo vale 3 pontos, todos os jogos valem 3 pontos e cada jogo é uma decisão. Isso é mais do que verdadeiro. Se inscreve no canal, ativa o sininho e, claro, curte aqui o vídeo, deixa seu comentário, diz o que você achou. E você sabe porque nós somos os antenados na jogada e nós torcemos sem parar. O vídeo também está indo aqui para o IGTV, não só no YouTube, mas também no IGTV. Essas análises aqui estão indo para o IGTV também, para que a galera comece a se ambientar com o nosso conteúdo que está no YouTube, mas muita gente que está aqui no Instagram também não nos segue no YouTube e vice-versa. Então vamos fazer, no minimamente possível, uma integração melhor aí entre as principais redes sociais aqui dos Antenados da Jogada. Valeu? Aquele abraço, tamo junto. Antenados da Jogada, torcemos sem parar. Valeu, fui! Antenados na Jogada. Torcemos sem parar!